Você conhece alguma pessoa aí que tem várias versões dela mesma? Pois é, eu vou te mostrar e te contar na aula de hoje sobre um indivíduo microscópico que tem várias versões, mas algumas dessas versões nos causam doença. Este ser é um protozoário que causa uma protozoose, que é uma doença causada por protozoário, chamada de malária. É uma doença bem conhecida aqui no Brasil e ela é causada aí por um protozoário do gênero Plasmodium. Então, este ser vivo é um indivíduo do gênero Plasmodium. Então, existem vários tipos de protozoários, várias espécies de protozoários que podem causar essa doença, mas todas elas pertencem a este gênero, que é o gênero Plasmodium. Como é a transmissão aí desta doença e como acontece, né, aí dentro do nosso corpo? Quais órgãos vão afetar? Olha só, existem vários processos na malária que vão acontecendo durante aí o nosso corpo, que a gente tem que entender como é que funciona, né, esse processo. Primeiro de tudo, para a gente adquirir o protozoário, a gente tem que ter sido picado por um mosquito. Esse mosquito pertence ao gênero também chamado Anopheles, ou Anopheles, dependendo da região onde a gente fala. Então, esse mosquito, o Anopheles, ele pica o ser humano e ele transmite para a corrente sanguínea do ser humano um protozoário que, nesse caso, quando ele entra na nossa corrente sanguínea, ele está de um formato. Este formato a gente chama de esporozóito, é como se ele fosse um esporo, uma partezinha aí deste protozoário, certo? É como se, digamos, se a gente fosse comparar a uma flor, uma planta, seria como se fosse o pólen, tá? É uma parte ali, mas não é o todo daquele protozoário, certo? Então, entra na nossa corrente sanguínea o esporozóito. Esse esporozóito, ele segue na nossa corrente sanguínea até chegar em dois órgãos, até chegar ao fígado e até chegar ao baço. Quando ele chega ao fígado e ao baço, ele já vai causar aí problemas nesses dois órgãos, tanto no fígado quanto no baço. Aí a pessoa vai ter sintomas. Inclusive, pode ter sintomas relacionados aí à falta de uma pigmentação aí na pele. A pessoa fica amarelada. Porque quando ela afeta o fígado, ela vai afetar principalmente as células sanguíneas chamadas hemácias, que são os glóbulos vermelhos, que deixam a nossa pele avermelhada. Sendo assim, quando a gente perde aí essas células, a gente perde a vermelhidão da nossa pele e a nossa pele fica amarelada. Inclusive, a parte aqui branquinha dos nossos olhos também pode ficar amarelada, mas isso é em casos mais extremos, certo? Quando chega, então, lá no fígado e no baço, esse esporozóito, ele vai passar por modificações. Essa modificação, ela é uma modificação assexuada, ou seja, eu não vou ter ali dois indivíduos com gametas diferentes se unindo para formar um novo indivíduo. Na verdade, as células desse esporozóito aqui, essa célulazinha, ela consegue se multiplicar sozinha. Então, o núcleo dela vai se multiplicando, gerando vários outros núcleozinhos que futuramente se transformarão em outras células. Essas células novas vão chamar de merozóitas. Então, olha só, entrou na corrente sanguínea, esporozóito. Passou pelo fígado e pelo baço, aí ela vai se modificar para merozóito, ok? Aí, quando sai lá do fígado e do baço, ela vai retornar à nossa corrente sanguínea. Quando entra em contato com a nossa corrente sanguínea, esse merozóito, ele gosta muito das nossas hemácias, então ele vai afetar diretamente a nossa hemácia. Quando isso acontece, esse merozóito, ele acaba matando as nossas hemácias. Isso causa uma anemia muito grande, assim, muito grave. Então, a pessoa fica anêmica também nesse caso, né? E por isso também fica lá com a pele amarelada. Então, essas hemácias vão ser a casinha do merozóito por um tempo.
Ali, esses merozóitos, aí sim eles vão começar a se reproduzir. Quando eles se reproduzem, eles vão permanecer na nossa corrente sanguínea e alguns vão ser capturados pelo mosquito quando picar a gente. Então, veio o mosquito que não tinha aí esse protozoário, ele não tinha entrado em contato com esse agente infectante. Então, ele vai lá e vai picar uma pessoa que está infectada, que está com esses merozóitos na sua corrente sanguínea. Aí, ele vai tirar esse merozóito, vai voar e vai picar outra pessoa. Aí, sim, ele transmite para outra pessoa. Só que, olha só. Quando este merozóito ele entra no mosquito, ele passa por 4 transformações. Então, na verdade, nós, seres humanos, não somos o agente final deste protozoário. Nós somos o agente intermediário. O agente final, na verdade, é o mosquito. Então, nós somos aí a passagem, né, deste protozoário para que, na verdade, ele se modifique, consiga se reproduzir sexuadamente lá no mosquitinho. Então, o que acontece no mosquito? Quando o merozóito ele entra aqui no mosquito, ele começa a produzir gametas. Então, gameta feminino e gameta masculino para se unir. Quando eles se unem, eles vão formar uma outra coisa. Então, os gametas a gente vai chamar de oocineto. Então, olha só, o merozóito entrou no mosquitinho. Entrou no mosquitinho, ele vai produzir o oocineto, que são os gametas. Esses gametas se unem e formam o oocisto, que é como se fosse aí o embriãozinho desse protozoário. Esse oocisto vai se modificar para esperogônia, para depois, finalmente, chegar em esporozóito. Quando ele chega em esporozóito, aí sim ele vai ser transmitido para o ser humano e começa toda a etapa de novo. Então, olha só, são várias etapas. A etapa começa, né, inicia realmente dentro do mosquito, quando tem aí o encontro de 2 gametas. Esses 2 gametas vão se unir, vão formar um embrião. Este embrião vai se modificando até chegar em um estágio que ele consiga entrar na nossa corrente sanguínea. Entrou na nossa corrente sanguínea, ele vai para os nossos órgãos fígado e baço, se modifica assexuadamente, ou seja, não tem gameta aqui. Inclusive, o nome deste processo é esquizogônia, ou seja, o processo onde este indivíduo merozóito se modifica aí dentro do corpo é chamado esquizogônia. Aí, depois de todo este processo, afetou as nossas hemácias, aí sim o mosquito pega de novo este protozoário para iniciar todo o ciclo de novo. Então, um ciclo bem grande desse protozoário, e dentro do corpo humano ele pode afetar várias partes e causar vários sintomas para o corpo humano. Infelizmente, não existe vacina de novo, né? Os protozoários são muito difíceis de conseguir atingir eles. Por isso, a gente não tem vacinas contra a malária também. Mas a gente tem um adendo aí, digamos, um asterisco neste assunto. Algumas pessoas que têm um tipo de anemia específica, chamada anemia falciforme, elas não pegam malária. Por quê? Esse tipo de anemia, ela afeta especificamente as hemácias. Ela vai causar uma deformação na hemácia. Quando a gente vê a ilustração, né, desenho das nossas hemácias, a gente vê que ela é redondinha. Ela realmente é redondinha. Só que acontece, a anemia falciforme faz com que este formato redondinho fique assim, como se fosse uma vírgula, né? Como se fosse aí um arco, digamos assim. E daí, por este motivo, este merozóito ele não consegue entrar na hemácia. E assim ele não mata essa célula e a pessoa não fica doente. Então, quem tem anemia falciforme não pega malária. Mas isso é uma coisa muito específica, né? E também é uma doença. A anemia falciforme é uma doença e tem que ser tratada também. Certo? Como que a gente vai prevenir, então? E aí, prof, como é que eu vou me prevenir da malária? Existem medicações que previnem a malária, tá? Não é vacinação, é prevenção, né? Mas a forma maior de prevenir é o combate ao vetor,
que seria o mosquito Anopheles. Ok? Então, para locais, né, que geralmente a gente vai, que tenha muita incidência de malária, por exemplo, é ideal a gente tomar todos os cuidados, utilizar aí os repelentes, né, utilizar roupa fechada, para evitar que a gente entre em contato com este mosquitinho que pode transmitir a malária para nós, certo? Então, na aula de hoje a gente viu como é essa doença, a malária, como são aí as fases, né, o ciclo de vida deste protozoário que causa a malária e como a gente pode se prevenir contra ela. Faça os nossos simulados, veja aí como é que tá o seu conhecimento sobre o assunto de protozooses e a gente se encontra numa próxima aula. Tchau!